E aí galera, esse é mais um episódio do canal Junto e Misturado. Essa é a parte 2 do Misturando Livros. Na verdade eu queria ter feito uma parte só, né? É que eu tive um problema com a câmera e tal, e travou. E quando eu fui gravar de novo, tava na posição errada, e eu tava gravando sem minha cabeça. Falei tipo 12 minutos e não mostrou nem minha cabeça, né? Mas tudo bem, eu tô regravando o vídeo agora. Eu vou lançar a segunda parte. E eu tinha parado no vídeo anterior do Pequeno Príncipe. E ficou faltando só mais 3 livros para me acrescentar. E continuando com God of War. God of War já é um jogo muito conhecido, né? Que desde o Play 2, tipo, tem vários fãs de carteirinha. Mas que muita gente não sabe é que existe o livro também de God of War, que é um complemento do jogo, né? O jogo foi a história original e o autor deu uma continuação àquela história, né, principal que o autor tinha. E ele é feito por Matthew Stover e Robert E. Vanderman. São dois autores que fazem esse livro. E é um livro bem completo, assim, que explica muito a história do Kratos, porque a história dele no jogo é pouco desvendada. Eles não focam muito na história dele. É sempre aquela história, tipo, o foco do negócio é só sangue, morte, matar e ir pra cima, tipo, hack slash já era. Mas tem uma história muito boa também, da história do Kratos, que inicialmente ele é um general espartano, né, que os espartanos antigamente era considerado um dos maiores guerreiros do mundo, que eles eram tipo treinados para matar desde criança, né, porque isso é uma história verídica mesmo. Antigamente em Esparta, crianças tipo que nasciam defeituosas eram jogadas fora. Os homens eles não tinham educação, apenas as mulheres. Os homens eram nascidos apenas para lutar, entendeu? Eles até poderiam se casar com as mulheres, mas eles não podiam viver com elas. Ou seja, eles tinham que, na hora de dormir, tinham que dormir no abrigo com os outros guerreiros. Porque eles achavam que a afetividade, o relacionamento emocional enfraqueceria eles. Porque eles poderiam ter medo de morrer por causa de seus filhos, para suas mulheres e tal. Então o foco deles era criar homens somente para matar. E essa história foca nessa parte principal, o Kratos sendo espartano, um general espartano, e ele ganha muitas guerras. Porém, em nenhuma das guerras ele vê que ele está perdendo. O exército dele está sendo dizimado e ele vê que não vai ter jeito, que ele vai morrer. Só que, durante isso, ele pede ajuda para Ares, que é o deus da guerra, né, da mitologia grega. E ele pede ajuda para ele, dizendo que se ele ajudar ele a derrotar os inimigos naquela batalha, ele serviria a Hades, faria qualquer coisa que Hades pedisse. E Ares aceita, tipo, favorece ele, Ares se envolve na guerra e tipo, destrói os inimigos dele, favorece ele e sai vitorioso. Porém, Ares pede 3 coisas para ele. Ele pede o sangue dos inimigos dele, até aí é fácil. Depois pede o sangue dos amigos dele. E depois pede o sangue do sangue dele. Ou seja, ele tem que matar os inimigos, matar os amigos e matar a própria família dele. Que na época ele tinha uma filha e uma mulher. E por causa disso ele acaba tendo que cometer essa atrocidade. Por causa disso ele fica totalmente irado e tenta vingança contra os deuses. Principalmente contra Ares, por ter feito ele fazer uma coisa tão absurda. Mas, esse é o primeiro livro. Esse livro vai explicar muito do que eu estou te falando do inicial, da vida dele. Tem 2 livros. O segundo livro também explica o final, com ele conseguindo a vingança dele. Então é um livro que eu recomendo muito, do God of War, que complementa muito o jogo para você que já jogou. Até você que não jogou também, se você ler o livro, você vai entender praticamente tudo. E o próximo livro é A Espada do Destino, de Andrzej Sapkowski. É um nome meio difícil porque é polonês, então o nome é meio difícil de pronunciar. Mas é um livro já muito conhecido pela saga The Witcher, contando a história do bruxo Geralt de Rivia, porque é um livro antigo já, que bem antes do jogo ele já tinha lançado esses livros. No total são 7 ou são 8 livros, ou seja, a história dele é bem grande. E
É um livro já que lançou há tempo, mais ou menos em 1970 e pouco, que ele começou a lançar esses livros. O jogo veio chegar, acho que em 90 e pouco, mais ou menos 90 e pouco, o primeiro jogo, mas não ficou muito famoso. Tipo, foi um jogo com orçamento baixo, ninguém deu muita importância. O segundo jogo já foi mais ou menos melhorzinho, bem produzido, mas também não fez muito sucesso. Mas estourou com o último jogo agora, que é o The Witcher 3, Wild Hunt, que vendeu muito. Foram mais, se eu não me engano, chegou acho que a 100 milhões de cópias vendidas, e os livros já tem 1,5 milhão de exemplares vendidos, ou seja, vendeu demais esse livro já, que aumentou muito as vendas dele após o lançamento do jogo, porque muita gente se ficou curiosa para entender melhor a história do Geralt, porque o jogo, tipo, não tem nem como no jogo explicar toda a história dele, porque é muito livro, muita história para contar dele. E esse é o segundo livro, vê que ele está até no plástico ainda, nem li ainda, estou lendo o primeiro livro, que esse aqui é o segundo, A Espada do Destino, que conta a história dele conhecendo a Yennefer, aquela morena que ele conhece no jogo. E o primeiro livro que eu estou lendo conta a história inicial dele, como ele se tornou bruxo e tal, como ele adquiriu esses poderes dele. E é um livro muito interessante para quem se interessa pelo jogo, né? Quem gostou muito do jogo vai realmente adorar o livro, porque ele vai te explicar muitas coisas que não foram explicadas no jogo. Por exemplo, a origem do Geralt não é muito explicada no jogo, mas se você for ler o livro, ele vai te explicar toda a origem dele e vai explicar até coisas a mais da história, porque ele vai ter muitos outros personagens, muitas outras histórias, vários outros dramas, e é um livro que vale a pena ler. E a única coisa que você acaba meio que gastando muito, porque são muitos livros para você comprar. Mais ou menos, eu acho que cada livro está entre 40 e 50 reais, mais ou menos. Mas eu acho que vale a pena. Se você for um amante de leitura, vale a pena você ler, porque é um livro super indicado. E o próximo livro que eu deixei por último, que praticamente é meu livro favorito, é Assassin's Creed: A Cruzada Secreta. Porque eu sou muito fã da saga Assassin's Creed. Depois que eu joguei o primeiro jogo foi Revelations. E tipo, achei muito da hora essa história focando na Irmandade, porque eu gosto muito de história. E depois que eu li que essa Irmandade dos Assassinos realmente existiu, tipo, eu achei tipo fantástico, porque eu estaria jogando e ao mesmo tempo aprendendo sobre história. Porque eles assimilam esse nome, assassinos, né, como assassinos, mas na verdade o nome original deles, da Irmandade, fundada por Hassan de Sabah, é Assassins, que significa guardiões em aramaico. Mas o povo europeu, ouvindo esse nome Assassins, eles assimilavam a assassinos e acabaram ficando reconhecidos por esse nome. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, o nome original deles não é esse. E Hassan de Sabah, o fundador, a Irmandade Assassina existiu mais ou menos no século XII, terminou mais ou menos no XIV. Ele fundou com o intuito de fortificar a crença dele, que era a muçulmana xiita, né? E também um método para ele se manter, fazer dinheiro e fama, né? Que a Irmandade Assassina ficou muito conhecida, por causa que o Hassan de Sabah era conhecido como o Velho da Montanha, porque achavam que ele era imortal. Porque o tempo, as décadas passavam, os séculos passavam, e ele ainda era o líder da Irmandade. Mas na verdade, quando ele morria, ele colocava outra pessoa para assumir, mas com o mesmo nome dele. Então as pessoas achavam que era o mesmo Hassan, mas não era. Mudava as pessoas e ninguém sabia. E vários generais e outros povos contratavam os assassinos para cometer, porque eles faziam esse tipo de trabalho de contratos por dinheiro. E eu tinha outros generais que tinham o intuito apenas de comprar eles, porque eles eram muito famosos pela lealdade que tinham os assassinos. Eles diziam que eles realmente faziam tudo. Um general uma vez foi lá no quartel-general deles, falar com o Hassan de Sabah, para comprar alguns homens. Só que ele queria, tipo, saber se eles eram realmente leais, porque ele tinha um trabalho para ser feito e precisava de alguém muito leal. E ele queria uma prova da lealdade desses assassinos. Então o Hassan de Sabah, tipo, chamou um cara e falou pro cara sacar uma faca e enfiar no próprio pescoço. E tipo, o cara fez. Tipo, o cara se matou na frente de todo mundo só por uma ordem dele. Aí na hora o cara já viu que eles não tinham que se duvidar da lealdade deles, porque o cara era capaz até de se matar por uma ordem. E os assassinos ficaram muito famosos porque eles usavam essa roupa tipo branca com uma faixa vermelha na parte do abdômen. Era um uniforme que eles usavam somente no quartel-general deles, porque fora, para cometer os assassinatos deles,
que eles eram contratados, eles se usavam de roupa de mendigo, na maioria das vezes. Eles realmente usavam uma lâmina oculta, assim ninguém percebia, eles se aproximavam como mendigos, tipo, ninguém dava bola, e assim eles conseguiam assassinar fácil, sem ninguém perceber, os alvos deles. E eles acabaram sendo destruídos por Gengis Khan. Eles não eram uma irmandade muito grande, ou muito forte, né? Com muitos homens ou tal, mas o local onde eles ficavam, o quartel-general deles, era um local que dava muita vantagem, por ser um lugar muito alto que se chamava Alamut, o local, o nome da montanha que eles ficavam, né, que significa ninho de águias, por isso que os assassinos são associados à imagem de uma águia. E ficava no Irã, ou seja, era na Pérsia, né, agora é o atual Irã. E eles tinham essa grande vantagem, porque flechas não alcançavam eles lá em cima, mas eles poderiam atacar flecha e matar as pessoas que estavam embaixo. Então, tipo, ninguém se metia com eles por causa dessa vantagem. Mas Gengis Khan, como um grande general e queria muito expandir o território dele, quis tomar esse território também dos assassinos. Esse quartel-general deles acabou tomando, porque mesmo com a vantagem dos assassinos, Gengis Khan tinha muitos soldados e era, tipo, um general brilhante. E tomou Alamut, depois eles se mudaram para uma segunda base, que eles tinham uma subbase que ficava em Maciave, que é na cidade do Acre, e mesmo assim não conseguiu. Ficaram alguns anos ali, mas Gengis Khan também foi atrás deles em Maciave, eles acabaram sendo totalmente destruídos e acabou a Irmandade dos Assassinos assim. Eles ficaram com pequenos pontos, né, em algumas outras cidades, outros países, mas a queda deles foi realmente quando tomaram o quartel-general, quando Gengis Khan tomou o quartel-general deles. E é um livro que eu super recomendo, porque esse livro é o meu preferido, mas na verdade é o terceiro livro. A história começa com o primeiro livro, que é a Renascença, que conta a história de outro assassino, que é Ezio Auditore. Mas esse livro é meu favorito, é o terceiro livro, mas é meu favorito porque conta a história do Altair. Ele até vendeu mais que os outros, ele teve 200 mil exemplares vendidos no Brasil. Os outros não chegaram a essa marca. Porque acho que a melhor história foi essa, que é a do Altair, que ele conta o início da Irmandade, né? O início não, ele conta toda a história da Irmandade, porque desde o momento que ele nasceu até o final da vida dele, foi com os 92 anos, ele viveu somente para a Irmandade. Então, é uma história muito boa, super recomendo essa história, porque além de você aprender sobre a história dos assassinos, você aprende também muito sobre história, porque ele envolve outros personagens que realmente existiram, como o Rei Saladino, como Leonardo da Vinci, como Nicolas Maquiavel, entendeu? Grandes nomes da história são englobados dentro da história dos assassinos, de forma fictícia, lógico. Mas você acaba meio que aprendendo algumas coisas sobre esses personagens importantes na história. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, se inscrevam, deem um like e divulguem. Ajudem o canal se você gostou, comente, mande uma crítica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do canal. Logo mais volto com outros vídeos, podendo ser qualquer outra coisa que me dê vontade de falar. E é isso. Valeu!